O que é fundamental para ser mais inteligente? Antes de responder essa pergunta, nós temos que compreender o que significa inteligência. Vamos compreender de uma definição simples. Inteligência é a capacidade de a nossa mente, num processo ativo, de adquirir, integrar e aplicar conhecimento dentro da realidade. Então nós temos um conceito que é fundamental da inteligência, é o conhecimento. A capacidade que o indivíduo tem de aprender, de adquirir conhecimento, ela é algo importante para ser inteligente, mas ela não é o fundamental. Por quê? Vamos entender o seguinte, imagina uma criança que tem uma facilidade genial de aprender, por exemplo, um domínio da inteligência da música, por exemplo. Ela não será mais inteligente em relação a uma outra criança que persistiu, mesmo com mais dificuldade, persistiu em adquirir conhecimento musical, e durante a sua vida foi adquirindo conhecimento musical, mesmo que essa criança tenha uma facilidade, uma genialidade em adquirir esse conhecimento e aplicar esse conhecimento, ela não vai ser mais inteligente que essa outra criança. Com mais dificuldade, buscou, persistiu em adquirir o conhecimento. Essa criança, que mesmo com dificuldade insistiu em adquirir conhecimento, ela vai ter o quê? Uma inteligência musical. Essa criança que mesmo com facilidade não persistiu em adquirir conhecimento, é uma potencialidade, mas não será mais inteligente que um músico. Compreende? Então, o conceito fundamental aí é a inteligência em relação ao conhecimento. O conhecimento é o fundamental. Então, precisamos compreender o que é conhecimento. O conhecimento pode ser definido dentro do que é a fundação de todo conhecimento, que é a filosofia. Dentro da definição clássica, onde a nossa civilização ocidental e depois também teve influência na oriental, define conhecimento, dentro da sua fundação, nós devemos olhar para três grandes pensadores, que foram Sócrates, Platão e Aristóteles. Eles definiam conhecimento com algumas diferenças que eu vou explicar, mas conhecimento seria algo verdadeiro, ou seja, teria uma relação com algo que seria a base, ou seja, teria uma relação com algo que imutável, algo que seria a base desse conhecimento que nós estamos referindo. Que o conhecimento seria algo que nossa razão ou a lógica teria uma justificação ou teria uma demonstração, mas algo na nossa consciência que chegaria a essa base, chegaria a essa relação verdadeira, essa relação que seria imutável, que seria a base para o que nós falamos como conhecimento. E que o conhecimento seria algo universal. Que o conhecimento não é particulares, mas um princípio, uma universalidade, ou seja, você tem uma verdade, você tem algo lógico, demonstrado, justificado, mas que seria universal, aplicado a vários concretos. Seria aplicado, não seria uma coisa única no concreto, seria um conceito que se aplicaria a várias questões existenciais, ou seja, um princípio. Apesar dessas características comuns de conhecimento, do que seria conhecimento entre os fundadores do nosso pensamento, existiam duas diferenças fundamentais. Uma é a platônica e outra aristotélica. Platão, o conhecimento, essa fonte de conhecimento seria o mundo das ideias. Seria como fosse um mundo perfeito, onde esse mundo seria meras sombras, representações imperfeitas desse mundo místico perfeito. Então, nós deveríamos intuir essa fonte de conhecimento que não estaria aqui nesse mundo que nós captamos pelos nossos sentidos. Ou seja, traz o idealismo, uma ideia que dissociado em relação à realidade. Por quê? Porque o conhecimento não está em adquirir conhecimento daqui, do mundo sensível, está em intuir uma ideia para aplicar aqui na realidade.
Já Aristóteles tinha um pensamento, foi seguido de Platão, ele não concordou com relação a esse quesito do platônico. Ele disse o seguinte, que o conhecimento ele se refere ao ser humano através da lógica, através do que ele chamou de lei da não contradição, ou seja, identificar a realidade como ela é, identificando a identidade das coisas como elas são. E através dessa identificação de como elas são, nosso cérebro, a nossa consciência, através do mecanismo não contraditório, conseguiria adquirir esse conhecimento. Ou seja, ele nega, diametralmente oposto a Platão, de que o conhecimento seria o mundo místico, o mundo das ideias, mas que o conhecimento viria da realidade, desse mundo concreto. Não negando a importância de Sócrates, Platão, em relação ao que é o conhecimento, Aristóteles, então, fundamenta o que nós temos como ciência hoje. Conhecimento científico. Todo conhecimento científico é baseado em quê? É baseado o quê? Na realidade. No aprendizado da nossa mente, dentro do que existe, e nós adquirimos e integrarmos conhecimento. Então, com essa base aristotélica, não negando o início que foi lá, vamos lá, com Tales de Mileto, fundação da filosofia, Sócrates, Platão e depois Aristóteles, mas foi com Aristóteles que ele define os critérios, as bases para nós adquirirmos conhecimento. Porque a partir daí todas as outras ciências foram possíveis. Vamos imaginar a medicina. A medicina é baseada observando a realidade do organismo humano. Olhando, tendo a lógica, ou seja, a coisa é o que é, não do que você imagina que seja. Aprendendo com a realidade. Todas as outras ciências seguem esse critério para conseguir o quê? Gerar um conhecimento. Se você não tem esse critério, você não olha a realidade como fonte de conhecimento, acaba sendo uma ideologia que não pode ser aplicada na realidade. É muito diferente de dizer para vocês que, olha, que a enxaqueca, por exemplo, tomar café pode aliviar a dor de cabeça, a cafeína, e ela, como é uma verdade, ela pode aliviar a dor de cabeça, de falar assim, tomar água com lama alivia a dor de cabeça. Tomar água com lama, você vai ter dor de barriga e não vai melhorar a sua dor de cabeça. Ou seja, existe um critério baseado na realidade. Essa base do conhecimento como a origem da realidade, ela foi a base para nós conseguirmos ter todo o conhecimento científico. Então, o que é fundamental para você ser mais inteligente? É buscar conhecimento dentro da realidade. A realidade, esse mundo concreto, é a fonte de nosso conhecimento. E que nós temos que integrar nossa cognição, nossa consciência de uma maneira não contraditória. Isso pode parecer, mas como que isso ocorre? Isso ocorre a todo momento. Para nós sairmos aqui, se eu sair daqui, atravessar a rua, se eu não sei que carro é carro, eu não sei, eu não tenho consciência do meu corpo, se eu não tenho consciência do movimento, se eu não conceituo, o que é? Eu vou atravessar a rua sem olhar os carros ou ser atropelado? Justamente porque nós usamos nossa consciência, nossa cognição para saber o que é e o que não é que nós conseguimos sobreviver. Nenhum conhecimento é baseado do que algo que não é real e que algo que não é a sua identidade. Só que veja bem, quando nós não explicitamos esse conhecimento, nós podemos ir, muitas vezes se enganar ou ser enganado. Eu poderia dizer assim que a maior parte, por exemplo, da filosofia, inclusive, e questões políticas, e questões pseudomédicas também, podemos colocar a grande parte do conhecimento, entre aspas, são ideologias. Não tem base nenhuma na realidade e é totalmente contraditório. Então, o que você faz? Ela vai te deixar, se você entende isso, você já vai ficar mais inteligente, por quê? É o primeiro passo, porque você vai ignorar, ou seja, você vai excluir ideias que não são conhecimento. E te dá abertura para você estudar
ideias, ou seja, conhecimento real, que é útil para o ser humano. Então vamos compreender o seguinte. Quando Aristóteles define os princípios da lógica, da não contradição, seria o seguinte, que um atributo não pode estar presente e estar presente no mesmo sujeito, no mesmo tempo, sobre o mesmo aspecto. Isso seria a contradição, ou seja, A é A e A não pode ser não A e A ao mesmo tempo. Ou seja, o que é, o que não é, não é. Na hora que Aristóteles define essa questão da lógica, da lei da lógica, da não contradição, ele está explicitando um conceito, um conhecimento fundamental para todo outro conhecimento. Vamos entender de uma maneira um pouco mais neurobiológica. Você conseguiria imaginar, por exemplo, um triângulo com 4 lados? Você conseguiria imaginar alguém se molhando no fogo? Essas ideias, essa questão que o Aristóteles descobre em relação ao conhecimento, é algo que a nossa mente ela integra em conceitos. E que esses conceitos são guia para nós vivermos. Se alguém não compreende, não integrou a partir da realidade que o fogo você não se molha, você se queima, uma pessoa vai no fogo para se molhar, vai acabar morrendo, correto? Ou seja, a nossa maneira de sobrevivência é através dessa não contradição que Aristóteles define. É a nossa coerência lógica. Essa coerência lógica em conceitos que nós conseguimos sobreviver como seres humanos. Podemos dizer que a compreensão dessa fundamentação do que é conhecimento, de como o cérebro deveria adquirir conhecimento, aristotélico, a lei da não contradição, a lei da identidade, o que é, o que não é, não foi completamente aceita, não foi completamente compreendida. Quase 2000 anos. Ela foi parcialmente compreendida. Teve muita influência platônica. Mas, quando o ser humano resolveu, no iluminismo, aí, Renascimento e Iluminismo, ali século XV ao século XVIII, aceitar a fundação, primeiro com a fundação platônica e aristotélica, que o conhecimento é verdadeiro, o conhecimento é universal, mas com a fundamentação aristotélica que o conhecimento seria a realidade, a lei da identidade, da não contradição, foi possível a nossa civilização desenvolver de uma maneira nunca vista antes no iluminismo. Com o quê? Combinou com a Revolução Industrial? As pessoas podem ter mais tempo para fazer outras coisas, do que ficar sobrevivendo só plantando, caçando, ou seja, as pessoas poderiam ter mais tempo para fazer outras coisas, mais alimento para a gente não ter que passar fome, geladeira, revolução política no sentido da Constituição. Nós tivemos uma Constituição para garantir direitos naturais, isso no iluminismo. Nós tivemos avanços, a fundamentação da ciência da medicina moderna, da música clássica. Então, todo o desenvolvimento humano que é possível viver hoje bem, como nós vivemos, como estou aqui. Estou aqui com ar-condicionado, celular, geladeira, todo esse conforto que nós temos. Além do que a maioria de nós, eu beirando quase 50, se não fosse a medicina, qualquer pessoa morria com uma infecção na perna, qualquer coisa. Você fazia um corte na perna, você poderia morrer por uma infecção. Imagina. A maioria de nós não estaria viva para contar a história, se não fosse o desenvolvimento da medicina, por exemplo. Então, tudo que é o conhecimento, ele é ouro para o ser humano. Ele que faz o ser humano ver melhor. E nós devemos o conhecimento pela essa fundação filosófica, platônica, socrática, platônica e aristotélica, para tudo o conhecimento que nós temos. O método da lógica para nossas ciências como a medicina, a engenharia, você não consegue. Você tem um resultado muito imediato se você não usa o método da lógica. Correto? Por exemplo, imagina um engenheiro que não usa a lógica, um engenheiro
aeroespacial, o engenheiro de aviões, por exemplo. O avião vai cair. Você tem um resultado imediato. Você tem o quê? A realidade se impõe. Imagina um médico, um cirurgião, que não usa a lógica para operar o seu paciente. O paciente vai morrer na sua frente. Ele vai cortar uma artéria e o paciente vai morrer. Se ele não tem uma coerência lógica na sua técnica de fazer cirurgia. O médico clínico vai dar um remédio que o paciente vai piorar, vai morrer, por exemplo, ou vai passar mal. Então veja bem, a lógica, que é isso que eu defini para vocês, expliquei para vocês, você tem resultados imediatos, porque a realidade se impõe. Mas dentro das humanas, o resultado às vezes não é imediato. Uma filosofia política, uma base política ou psicológica que não usa a lógica, o que acontece? Você vai degenerando, você vai se tendo uma piora gradativa. E muitas vezes o ser humano que não busca entender o que está acontecendo de uma maneira mais focal, pode não estar entendendo por que a coisa está dando errado. Por que nós, como sociedade, acabamos estando tudo tão ruim? Por exemplo, imagina que estivesse tão ruim. Não que não esteja, mas é muito melhor hoje do que na era medieval, onde não tinha Constituição. Então, a realidade é que, quando o resultado não é imediato, a gente muitas vezes, se não explicita esse conhecimento da lógica, nós podemos ir para um caminho que é antivida, não conhecimento ideológico, que vai degenerando aos poucos a vida do indivíduo e a nossa própria civilização. Até aqui eu expliquei para vocês que o conhecimento, seria algo verdadeiro, algo justificado ou demonstrado pela nossa lógica, pelo nosso método, nossa razão, e que seria algo universal. Correto? Ou seja, até que nós temos dois métodos, que têm características comuns. Um, o mundo das ideias, o mundo místico, outro, a realidade, que é o Aristóteles, e Platão, o mundo das ideias. Aqui eu vou explicar para vocês que existe um terceiro método cognitivo que começa quando o iluminismo, isso não é de agora, quando o iluminismo lá estava no seu ápice, um filósofo chamado Immanuel Kant inaugura um terceiro método, correto? Que começa uma desconstrução desse conceito de conhecimento como algo que seria algo verdadeiro. Nessa questão, ele começa a puxar o caminho porque eu vou explicar para vocês que é o pós-modernismo. Mas é um novo método, por quê? Porque Kant, no século, meados do século XVIII, ele inaugura uma maneira de dizer o seguinte, olha só, de uma maneira simples para entender que o cérebro humano, por processar, olhar a realidade existe, mas por ele ter que processar em categorias, basicamente ele diz assim, olha, o que nós observamos não é a realidade como ela é. Na verdade, é a realidade como nós interpretamos. Então ele começa a inaugurar o subjetivismo de uma maneira mais consistente. Ou seja, a realidade não é a realidade. A realidade existe, mas nós interpretamos ela de uma maneira humana, então ela é dissociada da realidade. Então Kant começa a abrir caminho para o subjetivismo de uma maneira mais intensa. Vamos entender o seguinte, os céticos, existia um movimento cético que dizia que, olha, o ser humano não pode adquirir conhecimento. Mas existia para os céticos na Idade Antiga um certo suspensão do juízo. Ou seja, nós não podemos afirmar que o ser humano pode adquirir conhecimento, mas Kant inaugura o subjetivismo. Não, nós não podemos entender o que é a realidade, não podemos compreender, ter conhecimento, porque nós criamos dentro do nosso cérebro um conhecimento. Entre aspas, o conhecimento dissociado da realidade. Ou seja, ele começa o caminho do subjetivismo que vai para o pós-modernismo. Então ele inaugura um método novo, que tudo começa a ser subjetivo.
apesar de Kant buscar ainda a universalidade desse subjetivismo, mas ele puxa a linha para outros pensadores irem nesse subjetivismo. Então esse subjetivismo inaugurado por Kant, dissociar a realidade do conhecimento, ele começa a inaugurar o que nós chamamos do pós-modernismo. Ou seja, de uma filosofia ao contrário da filosofia aristotélica que definiu o iluminismo, que é a fundação da nossa civilização, de todo o conhecimento que nós temos, para um subjetivismo. Então nessa linha, nós tivemos aí Hegel, tivemos Marx, tivemos aí Heidegger, tivemos aí, mais recentemente, os pós-modernos, Foucault, Derrida, Lyotard, todos esses que são, digamos, os grandes filósofos da nossa contemporaneidade ou do pós-modernismo. Ou seja, Kant quebra com a modernidade, que é onde nós temos tudo que é valor para o ser humano, o início de tudo que é valor para o ser humano, para culminar com o pós-modernismo atual. E vocês vão entender que esse método cognitivo, o que acontece na nossa vida em particular e em sociedade. Então compreendemos, quando o método cognitivo tira o conceito de nós de verdade, ou seja, existe a verdade, e abre espaço para o relativismo, o subjetivismo, então, como é que seria isso? Como é que seria isso se você quebra o conceito de verdade e vai para um subjetivismo, um relativismo? Acontece que, veja bem, a verdade é imposta por um grupo, então. A verdade do meu grupo contra o seu grupo. Ou seja, então tudo é uma narrativa e tudo vira uma busca de poder para mudar essa narrativa. Ou seja, o meu grupo, vamos falar, um oriental contra o ocidental. O negro contra o branco, o rico contra o pobre. Entende? Começa a ter uma disputa do quê? De narrativas por grupos. Porque você não tem mais uma base verdadeira para buscar um conceito, por exemplo, justiça. Podemos definir justiça? O que seria que a justiça cega? Vamos dizer assim. Por quê? Porque a justiça não olha cor de pele, raças, situação financeira. A justiça avalia o quê? O mérito. A sua ação, o seu caráter, o seu mérito da questão. Se você quebra o conceito de justiça, não. Você é rico, você está errado. Ou você é branco, você está errado. Compreende? Você começa a distorcer o conceito de justiça, que foi a fundamentação, por exemplo, da nossa Constituição. Então, percebam que você começa a desconstruir a nossa civilização da maneira que ela, como tivessem voltados no passado, num passado onde a maioria das pessoas morriam com 30, 20 anos. Onde, imagina, você dormia com rato, barata, você não tinha conforto nenhum. Vou colocar o ser humano numa idade pré-civilizacional. Vocês agora vão conseguir identificar qual método cognitivo que predomina na pessoa. Muitos de nós, a maioria das pessoas, ela sofre influência desse pensamento subjetivista, relativista. Vamos entender o seguinte: existem questões pessoais, diferentes. Pessoas pessoais são algo objetivo. Eu gosto de jogar tênis, outro gosta de jogar futebol. Eu gosto de medicina, o outro gosta de engenharia. Isso é o quê? É objetivamente o que cada um gosta. É diferente de buscar, de entender como conhecimento, princípios, como algo que fosse relativo. Ou seja, como nós somos seres humanos, existem princípios universais para o ser humano. Por exemplo, conhecimento para o ser humano é poder, é qualidade de vida, é universal. Água para o ser humano é um valor universal para o ser humano. Você preferia beber água limpa ou beber água contaminada? Entende? Que princípios universais, humanos, eles são princípios para ser defendido, por quê? Porque nós vamos viver melhor com ele. Então, como que você identifica
um indivíduo com o seu método. Você consegue identificar, por exemplo, num método pós-modernos, você consegue identificar de Kant, contemporâneo, que Kant inaugura a idade, a fase histórica contemporânea, filosoficamente. E nós agora estamos no meados do século XXI, no século XX, né, 1950, pós-guerra, nós temos uma predominância pós-moderna, que é a continuação, digamos, da idade contemporânea. Como que você identifica alguém que está predominantemente buscando o método relativista, subjetivista? É aquelas pessoas que são contraditórias. Tem pessoas que usam. Você muitas vezes escuta, tudo é relativo, a verdade é relativa. Muitas vezes, pessoas comuns que não entendem dessa questão têm essa ideia e acabam usando na sua vida isso. Mas existem pessoas que conscientemente elas usam essa filosofia para impor a sua narrativa como um poder, para mudar o conceito, para mudar o que eles dizem como a metanarrativa predominante. Ou seja, como não existisse uma verdade, então vamos mudar a narrativa para mudar o conceito de verdade, já que o conceito é algo, a verdade é algo subjetivo, vamos só mudar a narrativa. Então, quando você escuta alguém que diz assim, não se enganem, alguém que diz assim para vocês, censura é inadmissível, mas as pessoas não podem dizer o que elas pensam. Pensa bem, contraditório. Uma pessoa que está usando esse método, provavelmente ela tem consciência de que ela está fazendo isso como uma narrativa de arma cognitiva, para confundir a pessoa. Então hoje já existem pessoas que usam esses métodos contraditórios cognitivos para confundir o indivíduo e para que eles consigam impor e ganhar espaço impondo sua narrativa como verdade. Então, quando alguém dizer precisamos censurar para ter liberdade. Veja, é como você imaginar um triângulo com 4 lados. Cognitivamente, não faz sentido. Correto? Mas esse é o objetivo, muitas vezes, de quem usa, que aceitou o pós-modernismo, a verdade como subjetiva, para a nossa sociedade. Ou seja, ele está querendo impor, e ele usa de técnicas contraditórias para impor confundir o adversário e impor a sua narrativa e dominar, ter poder. Você imagina um judiciário que não acredita no conceito de justiça. Imagina um país onde o judiciário não acredita mais no conceito de justiça. Qual o caos que nós poderíamos viver? Se uma Suprema Corte, imaginando que uma Suprema Corte já aceita essa filosofia de relativismo da justiça, ou seja, justiça é só uma interpretação, é só uma questão de um grupo contra outro grupo. Então vamos impor o nosso conceito novo de justiça. Como é que seria na nossa sociedade? Começa a ter um caos. Porque você começa a observar o quê? Como os conceitos se referem a uma verdade, o conceito justiça nós utilizamos, que é uma necessidade humana, que foi instituída numa Constituição para garantir que nós vivemos melhor em sociedade, nós comemos coisas absurdas. Por exemplo, alguém que é preso com piada, mas alguém que rouba milhões solto. Começa a perceber isso? Então você está entendendo aonde que você consegue perceber a que lado o método cognitivo o indivíduo está defendendo. Vamos entender em termos individuais, quando alguém aceita essa linha, esse método cognitivo de achar que a verdade é algo subjetivo. Vê as consequências individuais. Então, o indivíduo, por exemplo, eu posso achar agora que eu não sou ser humano, eu sou um gato, eu sou um cachorro. Se a realidade não existe,
eu posso ser um animal, eu vou me comportar como um animal. Imagina que alguém fala assim, não, olha, não tenho senso de justiça, não vou julgar, não vou avaliar alguém objetivamente pelo seu mérito. Como é que você vai lidar com uma pessoa assim? Que tipo de pessoa você se torna? Você gostaria de se relacionar com alguém que não é justo com você? Compreenda o porquê que um indivíduo, porque o ser humano precisa de verdades para sobreviver. E isso é inescapável. O ser humano não consegue viver sem conhecimento. Imagina assim, então, ó, veja só, quando um relativista, um subjetivista, um pós-moderno chega e fala verdades não existem, tudo é uma narrativa, na própria afirmação deles, eles estão dizendo a verdade não existe, tudo é uma narrativa. Ou seja, se verdade não existe, o que você está dizendo também não existe, não é uma verdade. Ou seja, é inescapável. O ser humano precisa de verdades, de conhecimento, para sobreviver, a maneira cognitiva dele lidar com a realidade. Se você nega essa fundação, você começa a viver muito mal, você acaba vivendo de uma maneira subhumana. Sem o conhecimento, nós somos seres humanos da idade da pedra. Ainda seres humanos com uma potencialidade muito aquém do que poderia. Bom, se você gostou desse tipo de assunto, dê o seu like, compartilhe, faça seu comentário, porque isso nos incentiva a fazer mais vídeos e aulas como essa. Obrigado.